O nosso terceiro tema, eu só não posso dizer, vai ser apresentado pelo meu sócio Felipe Vieira. Eu não posso dizer que ele está careca de saber, né? Mas esse assunto é muito tratado. Subvenções, que são incentivos fiscais concedidos pelos estados, né? E os impactos dessas subvenções no cálculo dos tributos sobre o lucro, o imposto sobre a renda, das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. O legislador ele tentou resolver a discussão por meio da Lei Complementar 160, e esse ano essa Lei Complementar completou 5 anos já, e adivinha, ainda temos discussões sobre o tema. Então, Felipe, nosso sócio, ele é advogado, contador, professor de contabilidade tributária e de tributos nos cursos de MBA de pós-graduação, vai apresentar para a gente esse tema. Felipe. Obrigado, Vê. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela presença aí virtual de todo mundo. Desafio aí apresentar no meio de tantas mulheres inteligentíssimas, né? Mas vamos aqui porque vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de imposto de renda. Falar da subvenção para investimentos, né? Que é um subsídio, né? Como a Verônica falou. E vamos focar aqui nessa, já que é uma retrospectiva de 2022, da decisão do STJ que saiu nesse ano. Né, aqui é a notícia, né? STJ afasta a tributação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro sobre subvenção de investimentos. Né, o que a segunda turma da STJ lá decidiu? Deu um voto favorável em relação a incentivos fiscais de outras modalidades, isenção e redução de base de cálculo do ICMS. Né? E o que isso acarretou? Que teve uma divergência com outra decisão também que focava apenas no crédito presumido, tá, de ICMS. E aí, né, vai ser pautado para o tribunal decidir em definitivo, né, se o entendimento de 2018 relativo ao crédito presumido ser considerado como uma subvenção de investimento também se aplica às demais espécies de incentivo, como a isenção e a redução da base de cálculo. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos contextualizar aqui, né? Um desafio aqui, falar de subvenção em 1 minuto. Então, como eu falei, subvenção subsídio estadual. Então, estamos falando de uma concessão de benefício fiscal de um estado, tá? Então, de ICMS, tá bom? E o que isso acarreta no final das contas para o contribuinte? Que essa subvenção para investimento poderia ser uma exclusão do lucro real, ou seja, redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O que isso quer dizer, né? Quer dizer uma recomposição da base de cálculo para não ter um aumento do imposto de renda devido a uma diminuição do ICMS. Então, eu trouxe alguns exemplos em números aqui para ficar mais claro. Quando a gente fala de lucro real sem a subvenção, né? Eu estou falando de um resultado aqui na DRE, uma receita de vendas de 1.020 e uma despesa de ICMS de 500, tendo um lucro líquido, um lucro de 520, um resultado do exercício de 520. Indo aqui para a base de cálculo do imposto de renda, eu tenho esses 520, nesse caso, nenhuma adição ou exclusão, chego no lucro real de 520, aplicando aí a alíquota geral de 15% mais 10, mais 9 da CS, né, os 34%, chego no IRCS a pagar aqui a despesa de 177. Quando eu falo aqui do lucro real com a subvenção, então eu sou uma empresa que tenho crédito presumido de ICMS. Então, tenho lá a mesma receita de venda de 1.020, a mesma despesa de ICMS de 500, só que eu tenho um benefício fiscal estadual de crédito presumido de ICMS que reduz essa minha despesa. Então, eu tenho aqui, né, a despesa de 500 ICMS no resultado e uma receita aqui, entre aspas, né, de 300, né, tornando aqui a minha despesa de ICMS de 200. E aí eu chego num lucro, num resultado do exercício de 820. Se eu for montar essa base de cálculo, né, sem usar a subvenção para investimento, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo um imposto de renda e uma contribuição social maior do que se eu não tivesse o benefício fiscal de ICMS. Então, o contribuinte fala, ué, eu vou ter uma benesse de ICMS para pagar mais imposto de renda, né? Não faz muito sentido, que foi essa decisão do STJ de falar, ó, isso aqui pode ferir o pacto federativo, então a subvenção para investimento, quando entendida um benefício fiscal de ICMS de créditos presumidos, deveria voltar aqui como uma exclusão na base de cálculo do lucro real
para remontar a base de cálculo para 520 e o imposto de renda 177, igual como se ele não tivesse essa subvenção, né? O que faz todo sentido. Isso aqui o STJ, uma das turmas, validou e disse que sim, crédito presumido de ICMS é uma exclusão a título de subvenção para investimento. Beleza? Até aí? E aí, para contextualizar isso aqui também, vamos ver a linha do tempo da subvenção, que a gente está falando de retrospectiva de 2022, mas podia ser uma retrospectiva de 50 anos, né? Que a gente está falando de um histórico de tretas aí desde 1964. Né? Então, a gente está falando de aqui na primeira lei, né, nas primeiras legislações das subvenções, que trouxe a chamada subvenção para custeio, que essa sempre foi receita, sempre foi tributável e ok quanto a essa discussão. Só que lá em 77, o legislador instituiu no Decreto-Lei 1598 a subvenção de investimento mediante isenção ou redução de impostos concedidos como estímulo a empreendimentos econômicos. Então, se o Estado dá lá um subsídio, né, um benefício fiscal de ICMS, mediante isenção, redução, crédito presumido, isso seria uma subvenção de investimento que poderia aqui ser usado pelo contribuinte, tá? Como uma exclusão do imposto de renda. Aí lá em 78 veio quem? Veio o fisco, parecer normativo. Ainda teve um parecer normativo antes, em 74, mas esse aqui é o mais importante, o 112 de 78. Falando que, calma aí, para ser considerado uma subvenção para investimento e você poder excluir do imposto de renda e da contribuição social, tem a necessidade que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Ou seja, eu vou te dar essa benesse e vou dizer para você, como União, que, ok, você não vai pagar mais imposto de renda pelo benefício fiscal de ICMS que você tem. Porém, você, primeiro, não pode distribuir esse lucro gerado pela subvenção para os sócios, né, como dividendos. Você deve guardar lá no seu PL como uma reserva. Já foi reserva de capital e depois virou reserva de lucros, tá? Que é a reserva de incentivos fiscais, normalmente o nome. E trouxe depois, no parecer normativo 112, mais uma condição, que você comprove que tenha sido implantado, né, tenha estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Comprove aumento de ativos, investimento de infraestrutura, contratação de pessoal, né, e aí diversos outros. Mas trouxe esse parâmetro aqui, meio um freio, que não estava na legislação. E aí a gente tem, de 2007 a 2016, uma porradaria aqui de soluções de consulta diversas na tentativa de diferenciar o que é subvenção para custeio e investimento. E aqui a solução de consulta vinculante, não vinculante, decisões do CARF, tudo para um lado e para o outro. Em 2014, veio a 12973 e falou, subvenção para investimento tem neutralidade fiscal para fins de IR, CS e PIS e COFINS, desde que não tenha distribuição aos sócios. E aí ficou nesse limbo até 2017. Tá bom, mas o que é subvenção? Quais são os benefícios fiscais estaduais que é subvenção? Tá, eu não distribuo aos sócios, mas eu tenho que provar mesmo que eu tenho que fazer a implementação, né, a expansão de empreendimentos econômicos. E veio em 2017 a edição da Lei Complementar 160, que foi muito discutida, né, ainda é hoje, que ela resolvia a questão. Ela falava, seguinte, qualquer incentivo ou benefício fiscal estadual é subvenção para investimento. Ponto. E ela diz que não precisa que o contribuinte prove nenhuma estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Tá? Tanto é que lá, também em 2017, a Receita veio lá na IN 1700 e falou, calma aí, a limitação da subvenção ainda existe com a aplicação de recursos na aquisição de bens e direitos para expansão. Né? Sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação de recursos. Então, você vê, a legislação vem deixando e a Receita vem travando através de parecer normativo, soluções de consulta e IN. Daí, veio em 2020 a famosa solução de consulta COSIT, ou seja, vinculante, 11 de 2020, liberando tudo. E
eu acredito em 100% dessa solução de consulta. Lendo faz todo sentido. Tá? Ou seja, libera tudo. Não tem... A Lei Complementar 160 veio resolver a questão, então, qualquer que seja benefício fiscal, seja redução de base, seja crédito presumido, seja isenção, pode ser usado como subvenção para investimento, ou seja, exclusão do lucro real, e não precisa vincular com nenhum aumento de empreendimento, estímulo econômico, nada disso. Meses depois vem a solução de consulta 145 e volta atrás, fala, não, gente, ainda vale, que você tem que comprovar, etc, etc. E daí tem de tudo, acordo do CARF, né, o acordo do CARF falando aqui de estando presentes os atos legislativos de convalidação e adequada contabilização na reserva de incentivos fiscais, ou seja, sem distribuição para os sócios, entende-se estarem comprovados os requisitos para a caracterização do incentivo como subvenção para investimento nos termos da Lei Complementar 160. Em 2020 veio aquela decisão que eu mostrei para vocês ali antes do STJ, falando que tem violação ao Pacto Federativo, porque a União não pode onerar o contribuinte por conta de um benefício fiscal estadual. Voto a favor do contribuinte em relação unicamente aos benefícios estaduais na forma de créditos presumidos. Então, primeira etapa que parece ter sido vencida aí pelo contribuinte. E em 2022 veio essa questão do voto favorável, em uma das turmas só da STJ, mas o voto favorável em relação aos incentivos fiscais de outras modalidades, isenção e redução de base de cálculo. E quando eu converso com os clientes, assim, com as empresas, normalmente eles perguntam, tá, mas para mim não faz diferença a isenção e redução de base de cálculo, porque eu já contabilizo no líquido. Aí que vem a questão, né? Isso aí tem efeito ou não tem efeito? E a gente vai buscar nas legislações contábeis, né? Vamos tentar fazer um paralelo aqui com a contabilidade tributária. Então, como eu falei lá, né, o STJ entendeu que todos os benefícios fiscais do ICMS são equiparados à subvenção para investimentos. E, em termos práticos, as empresas que possuem benefícios fiscais do ICMS, como isenções e reduções de base, também podem se valer do tratamento diferenciado para fins de IRCS, desde que atendidos os requisitos de registro em reservas de lucro. E aí, essa questão com o contribuinte. Mas e como aplicar? Olhando lá o CPC 07, que fala sobre subvenções governamentais, ele fala da necessidade de registrar isenção e base de cálculo na contabilidade. Olha que interessante quando vem lá no 38E, quando fala de redução ou isenção. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no resultado da empresa, resultado contábil, como se devido fosse, ou seja, não pelo líquido, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. É claro que olhando aqui não dá para ver certinho. Então, o que eu trouxe? Trouxe um número, né? Então, como ficaria a subvenção? Com a redução de base de cálculo de 50% e também com a isenção. Com a redução, o que teria, né? O contribuinte com a receita de vendas de 1.000 no resultado e contabilizando a despesa pelo líquido, teria que 90 de despesa com lucro de 910. Levaria para o lucro real, teria esses 910 como base, 34%, teria os 309 a pagar, né? Já se ele contabilizar conforme o CPC 07, não contabilizar pelo líquido, mas contabilizar registrando-se o imposto total no resultado como se devido fosse, ele registraria a despesa de 180 e a redução da base de cálculo de 90 para ficar com os mesmos 90 daqui de cima. Chega no mesmo resultado contábil. Mas olha o que acontece com o lucro real. Se a subvenção para investimento, ele pode excluir, conforme essa decisão da segunda turma do STJ, o lucro real dele vai para 820 e ele paga 279, ao invés de ter um IR de 309. Então, a gente tem uma otimização tributária aqui vinculado a essa questão da subvenção. E na isenção é a mesma coisa, só que aqui, ao invés de ter a despesa 50%, eu tenho despesa zero, e aí eu contabilizo a despesa 180 e a isenção de 180. Chegando no lucro real, no lucro líquido de R$1.000, colocando na DRE sem demonstrar a subvenção, eu chego em 340. Demonstrando a subvenção conforme o CPC 07,
eu chego nos 820 e 279 de redução ao invés de IRCS, ao invés dos 340. Né? Então, tem diferença? Tem diferença. Essa treta acabou? Não, certamente vai ter muita coisa ainda pela frente. Primeiro, vamos ter que esperar a decisão em conjunto do STJ, que pode ter aqui uma questão a ser decidida da retroatividade da norma versus a modulação dos efeitos do tribunal. E a retroatividade da norma provavelmente vai depender da empresa ter reservas de lucro suficiente para serem transformadas em incentivos fiscais. A gente pode fazer uma live só sobre isso depois, porque é interessante esse tema e eu gosto de falar sobre ele. Outra, necessária contabilização como receita para o aproveitamento da subvenção? Será que precisa contabilizar isso aqui conforme CPC 07? Ou se eu contabilizar pelo líquido, eu posso fazer essa exclusão via LALUR, ao invés da contabilidade, como acontece com a lei do bem, por exemplo. Né? A outra, que é uma das mais vertidas também. A legislação poderia impedir a distribuição da reserva de incentivos fiscais aos sócios, né? Além desse parâmetro da implementação estímulo imobilizado, né? Se a gente vencer essa barreira, será que a próxima barreira a ser vencida pelo contribuinte vai ser que o dinheiro não tem carimbo e, por isso, a legislação não poderia impedir essa distribuição para os sócios? Mais um tema para outra conversa também. Beleza, pessoal? Então, esse é um resumo aí desse tema, dessa parte do que aconteceu em 2022. Ok? Obrigado. Excelente, Felipe. Muito obrigada. O tema é bastante polêmico, como vocês podem ver, né? Até teve pessoas aqui no chat perguntando se o material vai ficar disponível. Manda uma mensagem para a gente, nossos e-mails estão no nosso site. O Cristiano, né? Eu conheço o Cristiano. Me manda um e-mail, Cristiano. Eu te mando as apresentações depois, tá bom? É muito prazer que a gente compartilhe esse conhecimento e material com vocês. Letícia, quer tecer algumas palavrinhas sobre esse assunto? Bom, depois da apresentação do Felipe, não tem muito o que falar, né? A única questão é que, realmente, tendo em vista tantas controvérsias sobre o tema, né? Os vais e voltas que a gente tem aí em relação à interpretação da Receita Federal e mesmo os temas futuros, como o Felipe bem comentou, podemos distribuir a reserva de lucros para os sócios, considerando que o dinheiro não tem carimbo, enfim... É sempre recomendável a gente buscar a propositura de ação judicial justamente para preservar essa questão, né, de modulação de efeitos prospectivos apenas, enfim, reiterando que esse tema é um tema bastante complicado e controverso ainda.